No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a Arena Corinthians e assim, será que vai ter realmente uma ampliação ainda em 2024? Onde tivemos muitas atualizações importantes, principalmente em relação à venda dos name rights do CT, do Corinthians, que eu vou trazer aqui mais detalhes nesse vídeo. Quantos milhões seria? Qual seria a capacidade, por exemplo, da Arena Corinthians com essa ampliação e quanto que custaria também? Mais detalhes aqui no decorrer desse vídeo. Só antes de começarmos, caso você goste de conteúdos como esse, de projeto de estádio, centro de treinamentos, considere se inscrever aqui em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, de 12 mil inscritos no YouTube. Falta um pouco menos de 280 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda então a bater essa meta. Então vamos aqui para o vídeo. Então vamos lá, Quero deixar aqui na tela para você dar uma olhada em algumas matérias recentes. Primeiramente sobre essa aqui da CNN Brasil, falando sobre, no caso, o Sérgio Moura, superintendente de marketing, concedeu uma entrevista à CNN falando que os name rights por 300 milhões de reais está muito perto, com empresa ainda que não temos tantas informações. Vou falar aqui com vocês, onde assim, ele diz que falta apenas detalhes para que esse projeto seja concluído e que, no caso, cerca de 2,5 milhões de reais por mês iriam para os cofres corintianos. Que ele falou o seguinte, o valor que temos em mente é de 300 milhões de reais em 10 anos e está muito perto disso, disse então em entrevista ao jornalista João Vitor Xavier. Enfim, aqui ainda ele fala sobre alguns outros tópicos importantes, que seriam hoje 4 empresas interessadas em estampar o nome no CT do Corinthians, e os nomes das empresas são mantidos em sigilo por enquanto. A ideia é reaproximar a imprensa das atividades diárias do clube, fazendo com que os patrocinadores tenham uma exposição maior na mídia do que foi nos últimos anos. Ele ainda falou o seguinte, nossa nova gestão, o Augusto Melo e o Departamento de Futebol e Comunicação têm trazido a volta de jornalistas para acompanharem no CT. Quando essa volta ocorre, se tem uma exposição, uma exploração do nome diariamente, porque o Corinthians é notícia todo dia, tem visibilidade e damos oportunidade de exposição dessas marcas, Então, no caso, falando sobre as novas receitas, até por conta na coletiva, em 8 de janeiro, quando foi anunciado o novo patrocinador master do clube, o Augusto Melo tinha comentado sobre esse assunto em relação a, por exemplo, os name rights do centro de treinamentos, que seria uma receita a mais em relação ao patrocínio master, Uma semana depois, no programa O Domingo com Benja, o presidente deu mais detalhes sobre o plano do estádio, que agora eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Ele falou aqui, já era para abrir o Campeonato Paulista com uma capacidade maior na arena. Parou em alguns trâmites e até julho vai para 54 mil lugares e nunca prometi, mas é um sonho. Se Deus quiser, a arena vai para 70 mil lugares logo, que é realmente um número bem interessante e, na minha opinião, mínimo, para que, por exemplo, o Corinthians tenha um estádio com uma rentabilidade boa. 70 mil ainda está pequeno, na minha opinião, mas muito melhor do que a capacidade atual, Enfim, tem também outras informações, no caso, sobre o próprio diretor de marketing falando sobre esse acordo em relação aos name rights. Eu vou deixar aqui essa matéria também do meu timão, falando sobre essa entrevista à CNN Brasil, dando um pouco mais de detalhes. E essa aqui, então, sobre o presidente, falando sobre essa capacidade de 54 mil lugares e anunciada as obras, no CT da base e tudo mais. Onde o CT também, o da base, vai ser realmente um trunfo interessante. E vale destacar o seguinte, que hoje a capacidade da Arena Corinthians é de 46 mil pagantes. E inclusive na primeira semifinal da Copa do Brasil desse ano, que foi um dos recordes contra o São Paulo, é exatamente esse público. Então ele falou sobre isso, que teria essa capacidade de 54 mil torcedores, muito por conta, no caso, mudando atualmente onde que fica a parte de visitante, colocando na parte oeste de cima, Então acaba que, sem dúvidas, liberaria um espaço muito relevante para o Corinthians ter essa ampliação e aumentando aí, vamos colocar aí, quase 10 mil lugares, tranquilamente, somente com essa mudança, um pouco mais de 8 mil. Vale destacar também sobre essa entrevista dele, em relação a essa ampliação, que ele diz o seguinte, é ato nosso, de ampliação, que se Deus quiser vai dar certo, com a tirada das cadeiras do setor sul e bicos do sul e da norte, vai ampliar norte e sul, detalhou então Augusto Melo. Além de retirar essas cadeiras para se tornar um estádio maior e um preço muito popular, colocando ali um espaço numa geral, o Augusto Melo afirmou que há um projeto em andamento para instalar catracas de reconhecimento facial e o clube tem contactado empresas para ver os custos e essa condição de investimento, que é algo que vários times do Brasil têm feito em estádios modernos, que realmente é uma boa alternativa. E ainda também as reformas para a construção do alojamento dos atletas
do terrão começaram essa notícia aqui então desde o início do mês de janeiro, né, falando que foi construído e que está incompleto o CT, né, para essa construção, enfim, para entregar tanto a base quanto o profissional, onde ele disse que quer treinar o sub-20 ao lado do profissional, né, que teria que ter aquela derrubar o muro e tudo mais, que realmente eu acho que é algo bem revolucionário, que tem que ser, né? Ainda mais porque o Corinthians usa bastante os jogadores da base. Até vou deixar aqui alguns projetos dessa ampliação da Arena Corinthians. Eu lembro que até o site Meu Timão já tinha trago alguns exemplos de como que poderia ser e tudo mais. É óbvio que não tem como você mostrar como que seria exatamente essa reforma, né? Mas nesse plano inicial de 56 mil torcedores, na minha opinião, hoje seria muito próximo àquela, né, de que foi utilizado na Copa do Mundo, que seria um projeto mais audacioso e mais caro, né, que aí sim, esses 300 milhões dos naming rights seriam para quase toda essa ampliação incompleta da arena, né, que poderia chegar a esses 70 mil torcedores. Mas aqui o portal Meu Timão, né, Vale Demais eles, deixa um exemplo de como que poderia ser. Não com essa ampliação para 56 mil, mas com uma capacidade ainda maior, né, que eu acho que no futuro tem que ser realmente isso. O Corinthians pensar nessa ampliação. É óbvio que a receita em relação à bilheteria, a sócio, por exemplo, ainda bem, na minha opinião, deixou de ser há muitos anos, né, para os times brasileiros, a principal fonte de receita. Mas por que, Gustavo? Isso aí não seria bom? É bom sim, você ter um estádio gigante para comportar a sua torcida, porque sem a torcida o time não existe, né? Então você proporcionar preços melhores para os sócios ou para quem não é sócio também, para manter a torcida próxima, que é quem vai garantir uma receita de transmissão maior, um patrocínio maior, é muito relevante você tratar bem, né, os seus clientes, os seus torcedores. Mas o Corinthians, eu acho excelente justamente por conta disso, né, de ter mais pessoas no estádio, de ter preços mais acessíveis, que certamente vai aproximar a torcida do clube. E vale destacar, né, que, por exemplo, em relação a patrocínios, até deixei aqui algumas falas, né, do próprio diretor de marketing, que o anúncio, sem dúvidas, com a VaideBet foi fundamental para ter essa chegada gigante, né, de patrocínio, passando de 100 milhões de reais, pelo menos as notícias que temos até aqui. Em breve eu trago mais informações também sobre isso, mas se vocês preferirem, né, de receita, de patrocínio, publicidade do Corinthians, que cresceu muito nos últimos anos e certamente com essa exposição ainda maior, com o CT, monetizando muito bem, né, realmente as bases do time, acho que tem um grande potencial. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha dessa ampliação? O que você acha, por exemplo, dessas fotos aqui? Qual desses exemplos você acha que ficaria mais bacana de se pensar? Quem sabe no futuro teria a possibilidade de ampliação ainda mais da arena? Enfim, eu acho que 70 mil torcedores para um futuro distante, né, vamos colocar ali com uns 3 anos, 4 anos, é um alvo viável, e nos próximos meses, quem sabe, chegando a 54 mil, que igual eu falei aqui, né, dessa entrevista do Augusto Melo e do diretor de marketing do clube. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Se você quiser ver aqui mais detalhes sobre mudanças para chegar a essa capacidade máxima, né, do estádio do Corinthians, vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês, e outras sugestões de vídeos relacionados também estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todos aí por terem assistido até aqui. Valeu, até a próxima.